canal do Isaac é um curioso caso de sucesso do YouTube, pois com apenas 5 vídeos já acumula mais de 4 milhões de visualizações. E para chegar nesse número incrível, ele precisou não somente entregar um conteúdo de alta qualidade sobre o YouTube, mas também misturar um estilo já existente de edição dinâmica com animações de personagem em PNG, que resultou em cenas incríveis como essa. I've been running a faceless YouTube channel for over 2 years, getting millions of views, until I realized that I've been doing it all wrong. There's a way to achieve these results in just a few months. Let me explain. Mas será que é possível alcançar esse nível de edição profissional usando somente o CapCut? Mas é claro que sim, e para começar precisamos de um personagem em PNG. Na verdade você nem precisa do personagem inteiro, mas somente da cabeça dele, que será encaixada em vários corpos. Convenientemente eu já tenho meu próprio Isaac criado, e nesse vídeo aqui que tá aparecendo no card, que também é sobre edição no estilo do Isaac, eu mostro mais detalhadamente como eu fiz esse personagem passo a passo. E eu aconselho você a assistir depois para entender melhor, mas em resumo, eu gerei a imagem via IA e apaguei o corpo, deixando só a cabeça. E depois, claro, precisamos preencher essa cabeça. Então eu busquei na internet por homens de negócios em diversas poses diferentes, e usando o Photoshop, troquei a cabeça deles pela do meu Isaac. Mas claro, você também consegue fazer o mesmo com apps gratuitos como o Canva ou o Photopia. E assim já temos pronto o Isaac em várias poses. Criado seu personagem, vamos começar a providenciar o roteiro. Nesse vídeo, o Isaac começa falando que gerenciou um canal por 2 anos para conseguir 20 milhões de visualizações. Então eu fiz esse mini roteiro adaptado, onde eu vou usar como referência o meu canal de gameplay, que não chegou nem perto de pegar 20 milhões de views, mas para esse exemplo ele vai servir. Terminado o roteiro, o próximo passo é a narração. O Isaac já revelou que ele usa uma voz de IA do famoso site Eleven Labs, e que é muito boa, e se quiser você pode fazer o mesmo. Ou se preferir, pode fazer como os antigos incas e gravar usando a sua própria voz, que é o que eu vou fazer. Para gravar direto aqui no CapCut, basta clicar nesse microfone. Aqui em dispositivo de entrada você confirma se está selecionado o microfone correto. Aí é só clicar aqui na bolinha vermelha e começar a falar. Deixe-me explicar. Pronto, gravado o seu áudio, o próximo passo é cortar todas as pausas e erros para deixar ele mais dinâmico. Aliás, você sabe o que é um grande erro? Você já ter assistido até aqui e ainda não ser inscrito desse canal. Se você tá gostando desse vídeo, saiba que de onde veio ele tem muitos outros aguardando ansiosamente a sua visualização. E se acabar, não se preocupe, pois toda semana sai um vídeo novo. Então clica no like e se inscreve para não perder nada, e de quebra dá aquela força pro canal chegar a mais pessoas. E claro, sempre é importante lembrar que temos também a área de membros, onde os assinantes têm acesso a emotes maneirões, destaque nos comentários, conteúdo exclusivo e, claro, não menos importante, o meu amor e gratidão. Tudo isso pela minusculeza de R$ 4,99, mais barato que uma barra de chocolate. Agora sim, preparado o áudio, vamos começar a providenciar o material. Além do personagem PNG em si, nesse caso vamos precisar de mais algumas coisinhas. Alguns prints do Analytics do canal, um takezinho da home do meu canal, outro da parte de shorts e outro dentro do YouTube Studio na parte de conteúdo. E por fim, vamos precisar de um vídeo com essa vibe de universo, com estrelas. E esse eu achei na biblioteca do CapCut mesmo. Reunido todo o material, agora sim vamos começar pelo fundo. No vídeo do Isaac ele começa com a página inicial do canal passando. Note que ela começa super grande, rapidamente dá esse zoom out para se encaixar melhor, aí começa a diminuir lentamente a ponto de aparecer o que tem atrás da janela, olha só. Quando a janela chega nesse tamanho mínimo, ele faz um corte para a tela com o número de inscritos, e essa por sua vez faz o movimento inverso crescendo de tamanho. Beleza, vamos começar então colocando aqui na timeline esse take, que nada mais é do que uma gravação de tela com os vídeos do meu canal passando. Eu vou cortar o comecinho da track, pegar quando ele já tá se movimentando, e vou cortar também essa parte do final, onde a tela já tá parada. O problema é que a tela tá descendo muito devagar, seria melhor a gente aumentar a velocidade desse vídeo. Para isso é só clicar aqui na track, vir aqui em cima e clicar na aba velocidade, vou colocar aqui 10x. Boa, eu acho que assim tá muito bom. Esse take tem que aparecer até esse exato momento onde tá minha agulha, que é onde eu falo a palavra YouTube. Então eu posso selecionar e apagar esse excesso que tá à direita. Agora vamos fazer aquela animaçãozinha da janela diminuindo, e para isso vamos usar os keyframes. Começamos colocando a agulha aqui no começo da track e vamos já aumentar um pouco a imagem, deixá-la aqui na faixa de 120%. Agora eu vou vir aqui em vídeo básico e marcar um keyframe em escala, já
que essa é a propriedade que a gente vai trabalhar. Agora eu coloco a agulha no final da track e a gente vai diminuir a escala até aparecerem as bordas. Como a gente já tinha criado um keyframe em escala antes, só de fazer essa alteração, o segundo keyframe foi criado automaticamente. E olha só, já temos essa animação do vídeo diminuindo. Tenho gerenciado um canal de gameplay no YouTube, só que ao fundo da janela eu não quero que apareçam essas bordas pretas, eu quero colocar uma coisa com uma textura mais legal, como o Isaac faz aqui no vídeo dele. Tecnicamente você pode adicionar qualquer imagem ou vídeo na track de baixo que ela vai aparecer como fundo. Dá uma olhada, ó. Vou arrastar ela aqui pra cima e vou pegar qualquer vídeo aqui da biblioteca e arrastar por baixo. Olha só como ele já aparece lá atrás. E só isso aí já te dá uma infinidade de possibilidades. Mas isso não é necessário. A gente consegue mudar esse fundo preto com uma função que tá meio escondida no CapCut. A gente vai vir em básico, vai descer aqui embaixo em tela. Aqui a gente vai abrir essa caixa de seleção e selecionar padrão. E aqui tem uma porção de imagens que você pode selecionar para ficar como fundo do seu vídeo. Nesse caso eu vou usar essa imagem branca aqui com uma textura de papel que eu acho que ficou bem legal. Muito bom, agora a gente tem que adicionar o próximo clipe na frente, que é o clipe com o número de inscritos do canal. Vou arrastar ele aqui na frente e essa segunda track ela tem que durar exatamente até esse ponto aqui. Então, assim como eu fiz com a primeira, eu vou apagar o excesso que está à direita. Como ela tem que entrar exatamente do tamanho que termina essa anterior, a gente vai clicar aqui na track anterior para dar uma copiadinha na propriedade. Dá para ver aqui que a imagem termina com 90% da escala. Então é só vir aqui na track da frente e também colocar 90%. Não podemos esquecer de colocar também o fundo para não ficar essas bordas pretas. E agora a gente vai fazer a animação inversa também usando keyframes. Com a agulha aqui no começo da segunda track, a gente marca um keyframe em escala. Colocamos a agulha no final da track e aumentamos novamente a escala até esconder as bordas. Você se lembra, né? Como a gente já criou um keyframe antes, esse segundo keyframe é criado automaticamente. E assim nós temos essa animação aqui, que apesar de razoável, ainda falta um tchan. A movimentação dela tá muito linear, seria interessante a gente dar uma suavizada nessa movimentação. E para isso a gente vai ter que mexer na temida curva de velocidades. Para acessar essa curva, você pode clicar com o botão direito na track e clicar aqui em mostrar animação de velocidade variável, ou pode simplesmente usar o atalho Alt K. Vai abrir essa janelinha aqui com a movimentação que a gente fez. Perceba que é uma linha reta, que é o que faz com que a movimentação seja linear. Nesse caso, eu quero que a animação comece mais rápido e vai parando mais devagar. E para isso eu conto com a ajuda de alguns presets. É só vir aqui, selecionar um dos keyframes e clicar aqui nesse botãozinho que vai abrir essa janela aqui com vários presets. Eu vou escolher esse desaceleração na saída. Quando eu seleciono esse preset, já aparece aqui essa bolinha azul, que permite com que eu clique nela e arraste para personalizar a minha curva de velocidades. Nesse caso, eu vou arrastá-la um pouquinho mais aqui para a esquerda para dar ainda um pouco mais de ênfase no começo da animação. E vamos fazer a mesma coisa aqui na segunda track. E olha só como essa simples mudança já deixou a animação muito mais suavizada. Logo depois desse take, com um corte seco, aparece um print da aba de Analytics do canal. Tem uma animaçãozinha de zoom e novamente com um corte seco entra ali a barrinha de conteúdo do YouTube Studio, que por sua vez diminui de novo até aparecer novamente as bordas. Beleza, vou arrastar aqui então o print da parte de Analytics do meu canal. Esse print vai ter que durar até esse momento aqui, então eu apago o restante e já coloco também na sequência o take que eu gravei da aba Content com os vídeos passando. Nesse primeiro print a gente tem que fazer uma animação de forma que a quantidade de views fique no meio da tela. E para isso, novamente, a gente vai usar os keyframes e fazer um esquema bem parecido com o que a gente fez antes. Vamos colocar a agulha aqui no começo da track, mas dessa vez, além de marcar um keyframe aqui em escala, nós também vamos marcar um keyframe aqui em posição. Agora colocamos a agulha no final da track, aumentamos aqui um pouco a escala e usando o preview mesmo, a gente pode ajeitar aqui até o número de views ficar no meio da tela. Assim já temos essa animação de aproximação. Agora nesse take seguinte, novamente a gente tem que fazer o inverso até a tela diminuir a ponto de aparecerem as bordas. É interessante que os dois estejam na mesma escala e posição. Então a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou aqui no começo, que é copiar os atributos. A gente vê que ele termina com 251%, posição 2678 menos 918. Então eu vou clicar aqui na track da frente e vou copiar esses atributos. 251, 2678 e menos 918. E olha só como dessa forma o corte entre uma cena e outra passa bem mais despercebido. Agora sim, ajeitado isso, a gente vai criar um keyframe aqui em escala e posição, vai colocar a agulha no final da track, vamos diminuir a escala aqui para uns 90% e posicionar novamente aqui no centro da tela. Novamente a gente vai vir aqui em vídeo básico tela e escolher o mesmo fundo que escolhemos nas anteriores, e assim como eu fiz no primeiro trecho, aqui eu também vou entrar na curva de velocidade
propriedades e dar uma mexida nela para suavizar essa movimentação. Dessa vez eu fiz de uma forma mais simples ainda. Eu selecionei o preset desaceleração na saída para a primeira metade e na segunda metade eu selecionei essa entrada suave. E apenas aplicando aqui alguns presets já consegui essa movimentação muito mais suave. E logo depois disso tem novamente um corte seco que vai para a tela de shorts do canal. E nesse caso a tela não só vai aumentando a escala, mas nota que ela também dá uma pequena girada para a esquerda. Até que chega o momento que dá esse crescimento súbito e já transiciona para a próxima tela, que é a da galáxia. Já joguei aqui o take na minha timeline, dei uma ajeitadinha na velocidade e para completar eu já queria também adicionar a galáxia aqui no final. Para isso eu vou vir aqui em mídia, biblioteca e vou buscar a Galaxy. Eu encontrei esse aqui que me parece muito bom, vou arrastar ele aqui na minha timeline. Como ele tá na vertical, eu vou clicar nesse ícone aqui para girar ele e colocar ele na horizontal. Vou centralizar ele no preview e vou aumentar a escala para ele cobrir a tela toda. Aí aqui na timeline eu posso apagar o excesso que tá à direita. Como eu não queria que as estrelas tivessem esses tons de azul e amarelo, fosse uma coisa mais monocromática, eu vou selecionar a track, vou vir aqui em ajuste básico e vou zerar a saturação. Beleza, agora voltamos aqui para animar o take do shorts. Aqui vai ser praticamente o mesmo esquema. A gente volta aqui na track anterior e copia os atributos para os dois iniciarem no mesmo tamanho. Nesse caso aqui é 90% 00. A gente vem aqui na track da frente, 90% 00. Retiramos esse fundo preto lá na opção de tela e novamente vamos usar os keyframes. Com a agulha no começo da track, você vai marcar um keyframe em escala e também em girar. Colocamos a agulha aqui no final da track. Aí aqui na opção girar, a gente clica na setinha para baixo para ele girar um pouquinho para a esquerda e aumenta a escala. E agora para fazer essa transição maneirona aqui entre um vídeo e outro, parece que é muito difícil, mas na verdade é muito simples. A gente vai vir aqui na aba transições e escolher aqui a categoria câmera, pegar essa transição aqui que se chama aproximar, clicar e arrastar aqui na ligação entre as duas tracks. E se quiser você pode aumentar ou diminuir a duração da transição aqui nessa barrinha de duração. Já estamos quase acabando a parte do background, mas se você bem se lembra, aqui no começo do vídeo do Isaac, o vídeo já entra com esse efeito de zoom out, com um pequeno desfoque. E a gente consegue fazer algo similar também de uma forma bem simples. Primeiro a gente precisa abrir um pouquinho de espaço aqui à esquerda do início do nosso vídeo. Então, certificando de que essa opção aqui de imã da faixa principal esteja desativada, a gente vai usar o atalho Ctrl A para selecionar tudo que tem na timeline, vai clicar aqui em qualquer track e arrastar um pouco para frente. Dessa forma a gente tem esse espaço aqui para trabalhar. E agora que vem a manha. Vamos colocar a agulha aqui bem onde começa o vídeo e essa primeira track a gente puxa aqui para a esquerda e depois faz um corte. Aí nessa track da esquerda a gente vem em vídeo básico e aumenta a escala para 500%. Vamos vir aqui em transições e vamos buscar o whoosh. Aí eu vou pegar essa transição de whoosh, arrastar aqui na junção da primeira com a segunda track, vou diminuir a duração para 0.3 segundos e já temos esse efeito de entrada. Mas é óbvio que essa parte aqui de trás eu não quero que saia no meu vídeo, eu quero que ele comece exatamente nesse ponto aqui. Para isso eu vou posicionar a agulha aqui onde eu quero que comece e apertar a tecla I. Agora eu vou posicionar a agulha aqui onde vai ser o final do meu vídeo e apertar a tecla O. Assim, na hora de exportar, o CapCut vai exportar somente esse pedaço aqui que está em highlight. E com tudo isso já temos aqui a nossa animação do fundo terminada. Agora vamos descansar? De jeito nenhum. Vamos começar a animar o personagem. Logo aqui nos primeiros frames do vídeo, o Isaac já entra ali, ó, da direita para a esquerda. Então vamos voltar aqui no projeto e vou adicionar o meu Isaac de braços cruzados aqui na timeline. Como eu quero que ele fique virado para o outro lado, eu vou clicar aqui na track e vou vir aqui nessa opção espelhar e vou ajeitar ele aqui onde seria a posição em que ele vai aparecer. Agora a gente coloca a agulha aqui no começo da track e cria um keyframe aqui em escala e também em posição. Com a setinha do teclado eu vou pular aqui 5 frames e vou marcar novamente um keyframe em escala e em posição. Agora eu volto a agulha aqui no primeiro keyframe, diminuo um pouquinho a escala e arrasto ele aqui pro lado direito. Assim já temos essa animação dele entrando. Logo depois, um pouco antes do take do fundo mudar, ó, ele se posiciona um pouco mais ao canto e aumenta de tamanho, logo depois saindo para a direita. Então a gente volta a agulha aqui um pouco antes do corte entre o primeiro take e o segundo, selecionamos a track do Isaac e criamos um keyframe aqui em escala e posição. Vou pular mais ou menos uns 5
ou 6 frames, vou aumentar um pouquinho a escala dele e posicionar ele um pouquinho mais ao canto. E aqui quando tá quase acabando esse segundo take, eu quero que ele saia para a direita. Então eu vou marcar aqui um keyframe, dessa vez somente em posição, vou contar 5 frames, vou clicar no Isaac e arrastar ele aqui para fora. E assim já temos essa animação aqui. Esse resto de track que tem depois que ele sai eu posso cortar. E por fim, eu não quero que a imagem dele fique parada dessa forma na tela. Isso não é muito legal, então para dar um pouco mais de movimentação para ela, a gente pode vir aqui nos efeitos e arrastar o efeito pêndulo na nossa track. Ops, mas parece que algo deu errado. O problema aqui é que essa imagem praticamente não tem margem para os lados. Então quando a gente joga esse efeito nela, para forçar movimento, ele corta a imagem. E agora, como que a gente resolve isso? Primeiro eu vou usar o atalho Ctrl Z para desfazer minha última ação, que foi colocar esse efeito na track. Agora, antes de adicionar esse efeito, eu vou clicar na track com o botão direito e vou clicar aqui em criar clipe composto. E agora sim, é só vir aqui nos efeitos e jogar o efeito pêndulo na sua track, que não vai mais cortar a imagem. Mas é claro, para ficar um movimento mais natural, é importante você dar uma ajustada aqui nos detalhes. Eu costumo sempre zerar essa torção. Em força, geralmente eu coloco algo entre 5 e 15. Com a nitidez eu não mexo e aqui em velocidade também algo entre 5 e 15. E dá uma olhada como essa movimentação do efeito pêndulo já faz a diferença. Logo que essa primeira imagem do Isaac sai, já entra a segunda ali do lado esquerdo, apontando ali para a quantidade de views e rapidamente também sai de volta ali pro lado esquerdo. Então aqui onde o Isaac já tá saindo, eu vou vir em mídia e vou arrastar o que vai aparecer na sequência aqui por cima. Novamente eu vou usar aqui a opção de espelhar para trocar de lado e vou posicionar onde seria a posição final dele. Agora o princípio é basicamente o mesmo. Vou colocar a agulha no começo da track e vou marcar um keyframe em escala e em posição, mas como eu quero que essa entrada seja um pouco mais lenta, ao invés de pular 5 frames, eu vou pular uns 10 frames. Marco outro keyframe aqui em posição e em escala, volto a agulha no primeiro keyframe, diminuo um pouquinho a escala e arrasto ele aqui para a esquerda. Vou entrar na curva de velocidades e escolher o preset desaceleração de saída, e assim já temos essa animação de entrada. Pouco antes da tela mudar, eu também quero que ele saia fora. Então com a agulha um pouco antes aqui do corte, eu vou marcar keyframe em posição e em escala, vou pular novamente uns 10 frames, diminuir um pouquinho o tamanho e arrastar ele aqui para fora. Novamente eu vou dar aquele grauzinho na curva de velocidades e vou apagar o excesso da track. Terminada a animação, a gente também transforma ele em um clipe composto e também joga nele o efeito pêndulo. Logo depois da saída desse Isaac, entra aquele outro ali do lado direito, de baixo para cima, segurando um bolo de grana, e depois ele gira um pouco pro lado e aumenta a escala. Então bora lá, ó. Aqui onde já tá saindo o nosso segundo Isaac, eu vou arrastar o meu Isaac cheio da grana. E já vou posicionar ele aqui onde seria a posição final dele. Agora com a agulha no começo da track, a gente tem que criar um keyframe em escala, posição e também em girar. Ou para economizar tempo, a gente pode só clicar aqui em transformar 2, que ele já marca keyframe nos 3 elementos. Novamente vou pular 5 frames para frente e criar outro keyframe nos 3 elementos, clicando aqui em transformar 2. Volto a agulha no primeiro keyframe e arrasto o Isaac para baixo. Logo depois que ele entra, eu vou pular um espacinho aqui para dar um respiro, vou marcar outro keyframe aqui em transformar 2, pular 5 frames para frente, e agora eu vou aumentar um pouquinho a escala, vou girar ele um pouquinho para a esquerda e posicioná-lo aqui mais ao canto. E assim temos ele entrando e indo ali pro cantinho. Agora voltando aqui pro vídeo do Isaac, logo depois dessa movimentação, o personagem se move pro centro e no meio do caminho ele se transmuta nesse outro Isaac de braços abertos. E não sendo suficiente, logo depois ele aumenta o tamanho e se transmuta novamente agora nesse Isaac nerd com a mão nos óculos. E Isaac esse que por sua vez ao final da animação sai para baixo. Como que a gente vai fazer isso no CapCut? Parece complexo, mas não é. Vem comigo. Então primeiro a gente tem que fazer a animação desse Isaac saindo aqui do canto e indo pro centro da tela. Assim que essa animação pro canto acaba, eu vou dar um respiro aqui de uns 20 frames, vou vir aqui em vídeo básico e marcar um keyframe em transformar 2. Agora como eu quero que essa animação também seja um pouquinho mais lenta, eu vou pular uns 15 frames e vou centralizar ele aqui na minha tela. E assim já temos essa movimentação. Agora antes da gente fazer essa transmutação entre um Isaac e o outro, eu vou entrar novamente na curva de velocidades e fazer um tratamentozinho nessa animação. Já fez isso? Agora a gente vai colocar a agulha aqui no keyframe onde começa a animação em que o Isaac vai pro centro e vamos fazer um corte. Agora segurando a tecla Alt, eu vou clicar aqui nessa segunda metade e arrastar para cima para fazer uma cópia dela. Agora sim eu pego aqui a skin do meu Isaac de braços abertos e eu vou arrastar por cima dessa track de cima. Vai abrir essa janela perguntando se eu quero substituir o clipe, e eu clico aqui em substituir clipe. E fazendo isso, o segundo Isaac já entra com
com essa animação também do canto pro centro, mas claro que tá desproporcional. Para ajeitar isso, a gente vai colocar a agulha aqui no primeiro keyframe e usando a cabeça do Isaac como referência, a gente pode aumentar a escala e posicionar ela aqui no lugar. Agora coloca a agulha aqui no segundo keyframe e faz a mesma coisa. Agora sim ele tá em tamanho proporcional, mas um tá cobrindo o outro. A gente vai fazer essa transição entre uma imagem e outra também usando os keyframes. Vou colocar a agulha aqui no ponto em que eu quero que comece a transição, mais ou menos nesse ponto aqui. Aí na track de baixo eu vou vir aqui em mistura e marcar um keyframe em opacidade, mesma coisa na track de cima. Vou pular 5 frames para frente e novamente vou marcar um keyframe em opacidade tanto na track de baixo como na de cima. Voltamos a agulha aqui no keyframe anterior, selecionamos a track de cima e zeramos a opacidade. Agora com a agulha no keyframe da frente, a gente seleciona a track de baixo e zera a opacidade. E dessa forma temos essa transição maneirona entre um Isaac e outro. Agora para trocar esse segundo Isaac pelo outro é basicamente o mesmo esquema. Vou colocar a agulha aqui onde eu quero que comece essa transição entre esse Isaac e o próximo e vou marcar aqui um keyframe em escala e em posição. Vou pular 5 frames para frente, aumentar um pouquinho a escala do Isaac e posicionar ele um pouquinho mais para cima. Novamente vou dar aquele grauzinho na curva de velocidades. Agora é só repetir o processo que a gente fez antes. A agulha onde começa a animação a gente faz um corte, segurando o Alt, clique e arrasta para cima para duplicar a track, arrasto o meu Isaac intelectual aqui por cima da track de cima e clico em substituir clipe. Com a agulha aqui no primeiro keyframe, a gente endireita ele aqui no lugar, coloca a agulha aqui no segundo keyframe e faz a mesma coisa. Agora é só fazer aquela transiçãozinha. Novamente coloco a agulha aqui no começo da track e marco um keyframe em opacidade tanto na de cima como na de baixo, pulo 5 frames para frente e novamente marco um keyframe em opacidade tanto na de cima quanto na de baixo. Com a agulha no primeiro keyframe eu zero a opacidade da track de cima e com a agulha no segundo keyframe eu zero a opacidade da track de baixo. E de novo facilmente já fizemos aqui a transição entre um personagem e outro. Agora um pouquinho antes desse take acabar a gente tem que tirar esse Isaac da tela. Então eu vou deixar um espacinho aqui para frente, vou marcar um keyframe em escala e em posição, contar 5 frames para trás, marcar novamente um keyframe em escala e em posição. Com a agulha no keyframe da frente eu vou diminuir um pouquinho a escala e arrastar o Isaac para baixo e assim já temos essa animação de movimentação maneirona entre um personagem e outro. Para ficar melhor a gente tem que dar mais movimento para eles com o efeito pêndulo. Nesse caso a gente pode vir aqui e selecionar as tracks dos 3 Isaacs e transformar tudo em um só clipe composto. Agora vamos em efeitos e arrastamos o efeito pêndulo por cima desse clipe composto, lembrando sempre de ajeitar aqui os detalhes para não ficar muito exagerado. E aqui quase acabando, logo depois que entra esse take da galáxia, surge ali do lado direito da tela o Isaac com uma pasta lhe estendendo a mão oferecendo ajuda. A essa altura você já aprendeu como faz isso, né? Vou arrastar ele aqui na timeline, botar onde seria a posição final dele, marco um keyframe em escala e em posição, pulo 5 frames, keyframe em escala e posição, volto a agulha no keyframe anterior, diminuo um pouquinho a escala e arrasto ele aqui para fora. Vou selecionar aqui o preset desaceleração de saída, transformo em clipe composto e jogo o efeito pêndulo. A movimentação do Isaac está quase finalizada, mas a cereja do bolo é colocar um efeitozinho de desfoque enquanto ele se move. Então a gente vai selecionar todos esses clipes compostos em que tem o Isaac, vai vir em vídeo básico, descer aqui embaixo e marcar a opção borrão de movimento. Aqui em desfocar pode deixar na faixa dos 70 que já fica muito bom. Só fazendo isso, sempre que ele se movimentar na tela ele vai vir com esse efeitozinho de desfoque que já dá aquele tchan. E com isso finalmente terminamos essa parte de animação do vídeo. Agora vamos para o próximo passo da nossa jornada, que são as legendas. Para gerar legendas aqui no CapCut é muito simples. Só vir aqui na aba legendas, selecionar o idioma em que está seu vídeo e clicar aqui em gerar. E em segundos ela já é gerada. Note como o Isaac trabalha bem a legenda. Ele usa esse efeitozinho de pop-up para ela aparecer e coloca algumas palavras que ele quer destacar em Caps Lock. Além do que aqui no final ele centraliza a legenda no meio e coloca um efeitozinho de brilho nela. Bora lá fazer isso? Vou selecionar aqui uma das nossas legendas e me certificar de que essa opção aplicar a tudo está marcada. Aí vamos vir aqui na aba modelos e encontrar um modelo de legenda que seja minimamente parecido com o dele. Eu encontrei esse modelo aqui em que a animação lembra bastante a animação de entrada da legenda do Isaac, embora a fonte seja bem diferente, mas isso a gente pode customizar. Eu tenho quase certeza que a fonte que o Isaac usa é a Eastman Roman. Então vou vir aqui em básico fonte e vou selecionar Eastman
Roman. Vou descer a barra aqui embaixo e vejo que essa fonte já vem com uma sombra. Eu posso até customizar essa sombra aqui se eu quiser. E eu vou também adicionar um traço em volta da letra, clicando aqui na opção traço. Vou diminuir um pouquinho aqui a espessura e vou posicionar a legenda um pouquinho mais para baixo. Agora que a gente já selecionou o modelo, a fonte e tudo, a gente vai desmarcar essa caixinha aqui de aplicar a tudo e vamos repassar a legenda, corrigindo aqui os erros e já colocando algumas palavras aqui em caixa alta, selecionando a palavra e clicando aqui em maiúsculas. Aqui na parte final, como você bem se lembra, aparece uma palavra de cada vez bem centralizado na tela e com aquele efeitozinho de brilho. Primeiro eu vou selecionar esse bloco da legenda, vou clicar aqui em legendas. E esse espaço entre uma palavra e outra eu vou apagar e dar um enter. Mesma coisa aqui embaixo, vou apagar e dar um enter. Dessa forma, cada uma dessas três palavras fica no seu próprio bloco de texto. Agora, para centralizar esse texto, eu posso selecionar os três blocos, vir aqui em texto, aí aqui em posição é só colocar 0 e 0, centralizado. Vou deixar também todas as palavras em caps lock, usando aqui a opção de caixa alta. Agora, para dar o efeito de brilho, a gente vai descer aqui embaixo em brilho, selecionar essa segunda opção, aí aqui em cor a gente pode pegar algo entre o branco e o amarelo. E com isso já matamos também a parte das legendas. Agora, sem demora, vamos para os efeitos sonoros. Nesse trecho nós temos o Isaac se movendo para lá, para cá, diminui de tamanho, entra na tela, sai da tela, e é essencial sonorizar toda essa movimentação. Para isso eu aconselho que você tenha no mínimo 3 swooshs, um mais rápido, um médio e um mais longo. Só que isso é o mínimo do mínimo. O ideal mesmo é você ter pelo menos uns 10 swooshs, porque num vídeo como esse que tem muita movimentação, se você usar sempre o mesmo efeito sonoro, vai ficar muito repetitivo. Então você tem que ter mais opções para você poder variar. Então logo aqui no início, nesse primeiro Isaac entra, a gente já tem que colocar uma sonorização. Então já vou arrastar aqui um swoosh na nossa timeline, alinhar ele aqui bem no momento da movimentação do Isaac e, claro, abaixar um pouquinho o volume. Aqui nesse momento em que ele se aproxima da tela, a gente pode usar um whoosh um pouquinho menor. Vou colocar aqui na timeline, ajeitar ele bem no momento correto e ajustar o volume. Aqui onde ele sai, a gente precisa de um outro whoosh. Eu não quero repetir esse primeiro, então vou selecionar um outro whoosh longo que eu tenho aqui. Vou arrastar na timeline, ajeitar no lugar e ajustar o volume. E dessa forma a gente vai sonorizando cada movimentação do personagem no nosso clipe. Eu sei que é um processo meio trabalhoso, mas você já chegou até aqui e agora não é hora de relaxar, né? É super importante sonorizar bem o vídeo para que ele fique mais imersivo. Então bora lá, vamos caprichar nessa parte, hein? E terminou de fazer os efeitos sonoros, vamos finalmente escolher uma música. Nessa intro do Isaac, ele usa uma música com uma pegada de filme de ação, com umas batidas bem frenéticas, e a música convenientemente acaba bem na hora da mudança de take, presta atenção. Para isso, vamos vir aqui em áudio e vou buscar aqui Epic Action. Essa aqui eu acho que vai servir muito bem. Vou arrastar ela na minha timeline, eu vou aproximar aqui bem dela, vou cortar esse primeiro frame aqui que não tem nada e vou encostar ela aqui onde vai ser o começo do meu vídeo. E claro, eu vou abaixar aqui o volume na faixa de um -30. E agora eu vou tomar aquele formoso café, abaixar a cabeça, terminar os últimos detalhes desse vídeo e o resultado final foi esse. Tenho gerenciado um canal de gameplay no YouTube há mais de 7 anos, obtendo nem tantas visualizações assim, até que percebi que estava fazendo tudo errado. Há uma maneira de alcançar esses resultados em apenas alguns meses. Deixe-me explicar. E eu espero que você tenha entendido que esse tipo de edição, embora seja um pouco trabalhoso, com paciência e um tico de conhecimento da ferramenta é absolutamente possível de fazer. E com esse conhecimento que você acabou de adquirir com esse vídeo, pode não só criar seu próprio canal de YouTube com um personagem em PNG, mas também oferecer esse tipo de edição, que é bastante requisitado no mercado. E se você curtiu esse vídeo, é neurologicamente provável que também vai gostar desse aqui, onde fazemos basicamente a mesma coisa, refazemos uma cena do zero, só que nesse caso é com uma cena do canal Magnates Media. E enquanto você vai lá assistir, eu vou sair da tela com um whoosh igual o Isaac faz. Tchau!